Eu vou expor nesse vídeo alguns pensamentos que unem as religiões realmente ao sentido da reencarnação. Alguns tópicos muito interessantes, que inclusive foram escritos por apóstolos no Novo Mandamento e no Antigo Mandamento. E vamos ao primeiro tópico. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade da existência. Limite da encarnação, necessidade da encarnação. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem eu ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos 6, 14, 15, Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama, mais acertadamente,
de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicado a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, quero dizer, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemo lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês, quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João 3, 1-12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, itens 1-3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu a tantas outras. Longe disso, ele a confirmou com toda a sua autoridade, colocando-a como um princípio, como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste quando acrescenta: não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas como a regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em certas traduções as palavras do Espírito foram substituídas por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho,
assim como um dia será constatado sem equívoco possível nenhum. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas. Assim, porque considerava a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre os céus se reúnam em um único lugar e que o alimento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material, assim como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água ou do espírito, ou em água ou em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, no princípio, elas foram compreendidas. E essa interpretação, aliás, é justificada por essas outras palavras. O que nasce da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Jesus aqui faz uma distinção incontestável entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam, visto que até João, todos os profetas e também a lei, o profetizaram. E se queres compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvido para ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Vou continuar em outros capítulos, em outra parte de meus vídeos no YouTube. Um abraço a todos que me ouviram.